Mas agora, pessoal, ontem, dia 24 de janeiro, foi comemorado o Dia da Previdência e do Aposentado. São 100 anos de criação da Previdência Social no Brasil. E muito tem se falado disso, inclusive sobre o auxílio reclusão. E sobre quem tem esse direito a esse tão discutido benefício. Está sendo discutido toda hora na internet, então é uma fábula o que acontece na internet, as pessoas falando coisas que elas não sabem e fazendo julgamento que elas não deveriam fazer também. Isso faz parte da internet, né? Mas para falar um pouco mais sobre isso de uma forma muito mais racional e dentro daquilo que realmente acontece, a gente vai receber aqui a advogada Juliane Penteado. Pode vir para cá, Juliane. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Te agradeço muito por estar aqui para falar de um assunto. Eu vou falar por último desse assunto. Vamos tentar fazer assim um histórico e mostrar para as pessoas, você que é uma advogada especialista, uma advogada que trabalha com isso, o que é a Previdência Social, afinal de contas? O que é esse benefício, o que é esse mecanismo que o brasileiro tem? Olha só, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. A Previdência Social, ela serve para quê? Para proteger riscos sociais e ele é um seguro. Então, o primeiro mito, não é assistencialismo e nem caridade, é direito. Claro. Direito por quê? Porque é um acúmulo de contribuições que vem dos trabalhadores, das empresas e do Estado. Por isso nós falamos que ela é tripartite, o custeio, né? 3 fontes de custeio. Dessas contribuições, as pessoas pagam conforme a sua capacidade contributiva. Então, tem a pessoa que ganha salário mínimo, tem a pessoa que ganha mais, e assim tem valores, alíquotas percentuais específicos para cada tipo de categoria. Sim. Bom, para que serve isso? Para que eu garanta, me proteja dos riscos sociais que qualquer ser humano está submetido na vida comum, que são a velhice, né, idade avançada, a morte, né, a maternidade, o desemprego, acidentes de trabalho, incapacidades e também a prisão. Esses riscos estão definidos lá na Constituição Federal. E muitos desses benefícios, eles já existiam desde 1960, na época que existia uma lei orgânica da Previdência Social que chamava LOPS. Quem é mais antigo que vai estar em casa vai se lembrar que antigamente tinha aquela fila, ela chamava INPS, não era INSS, e era a fila do INAMPS, porque existia uma divisão cada coisa tinha um setor. Sim. Então, tinha lá o INAMPS, que era ligado à saúde. Tinha o INPS para fazer a parte de benefícios. Só que nem todo mundo tinha os direitos que nós temos hoje. Foi com a Constituição Federal de 88, lá em 1988, considerada a Constituição Cidadã, que implantou o Estado do bem-estar social. Ou seja, nós temos um princípio solidário. Todos devem contribuir de acordo com as suas possibilidades para atender a coletividade. Esse é o princípio da Previdência Social, a solidariedade. Você tocou numa coisa importante, que eu acho que é importante esclarecer para as pessoas aqui. Então, o que você está dizendo é que Previdência é um mecanismo de Estado, não de governo, né? Isso é importante as pessoas saberem, né? Exatamente. Porque as pessoas confundem Estado com governo. Isso. Estado é aquilo que está, por exemplo, na Constituição Federal, ou numa Constituição Estadual, ou num mecanismo municipal de regulação e tudo mais. Isso é de Estado. Entra governo, sai governo, tem que obedecer o que está ali. Então, vamos chegar no assunto agora, então. Quando se fala, por exemplo, nesse auxílio reclusão, né, que ele existe há tanto tempo, já me falou, foi criado com 1960. 1960, quer dizer, não é governo que faz isso. O Estado fez isso. Por um dispositivo de lei que foi feito por gente que a gente colocou lá dentro, não é isso? De forma democrática. Não, 1960 que nem é um caso. Que são o legislativo. Mas, exato. Quem faz as leis é o pessoal do legislativo. Isso, a Constituição Federal de 1988, ela veio pelas mãos do povo. Isso. E naquela ocasião, continuou-se com o mesmo benefício. Ou seja, é uma questão de Estado. Não significa que esse governo ou aquele outro vai poder fazer diferente. Isso. O que precisa ser mudado, se as pessoas estão incomodadas, é que a lei seja mudada, não é? É que as coisas mudem. É mais ou menos isso. Exatamente. Não tem que parar de confundir isso. Né? Olha só, quando uma lei, vamos colocar assim, tem a Constituição Federal, tá? Sim. Como eu disse, esses benefícios, esses riscos já estavam definidos. O que é risco social? Então, tem lá todos esses riscos que eu citei. A partir desses riscos, a Constituição Federal fala assim, agora a lei ordinária vai criar quais são os benefícios, como é que isso vai se dar, como que paga, como que cuida. Sim. Aí que vieram as duas leis da Previdência, a 8.212 e a 8.213. São as leis de 91.
Então, 88 veio a Constituição e 91 veio as duas leis. E elas vêm sendo picotadas ao longo do tempo, porque muita coisa mudou, vai tendo ajuste, vai ter medida provisória, tem outra lei, lei complementar, e tudo vai sendo ajustado conforme a mudança da sociedade. É importante que as pessoas entendam, como você bem disse, o que é Estado? Estado é aquilo que está consolidado através de uma cidadania. Sim. Governos entram e passam, mas as políticas de Estado, elas devem continuar de aquilo como estão nos princípios constitucionais. Mediante de uma nova lei, um novo Isso. Aí, quer mudar alguma coisa? Aí precisa fazer alguns ritos. Por exemplo, nós tivemos a reforma da Previdência em 2019. Existem alguns trechos na Constituição que se chamam cláusulas pétreas. Algumas delas só podem ser modificadas, algumas coisas, através de emenda constitucional, que é uma reforma grande, como foi o caso da reforma. Sim. Por isso que em 2019, 2018, a gente passou por vários processos legislativos, então tem que fazer vários ritos, tem que ter um número maior de congressistas que votem a favor. Então, passa por uma discussão também da sociedade. As pessoas que estão lá votando são as pessoas que representam o povo. Sim. As diversas categorias. Homens, mulheres, homossexuais, transexuais, pessoas pretas, pessoas com deficiência, trabalhador da classe A, B, C. Por isso que tem que ser plural. Para que haja uma conversa dentro do legislativo, uma conversa ampla, que atenda todos os nichos da sociedade. E assim foi criada a Constituição Federal. A partir dela, muitas coisas mudaram. Sim. Então, quando você disse do auxílio-reclusão, o auxílio-reclusão, desde que eu dou aula, há 20 anos eu falo sobre isso, e é engraçado como que as pessoas confundem esse benefício. Quando a Constituição coloca a prisão como um risco, significa dizer... Por que é um risco? Eu acho que as pessoas querem saber. Isso, é um risco social, tá? Gente, qualquer pessoa pode cometer um crime? Pode. Vamos colocar um exemplo assim. Você está é um exemplo que eu usava muito em sala de aula. Você está desempregado, passando por uma pandemia que a gente passou, o maior quiprocó que nós vivenciamos. Você tem 4 filhos dentro de casa. Tá? Você ganha um salário mínimo, ganhava, e aí ficou desempregado, já tem 3 meses, 4 meses e nada, ainda não tinha vindo auxílio emergencial, não tinha nada, e aquela situação periclitante, seus filhos passando fome. Você passa na frente de uma quitanda, você está com fome, seu filho está chorando. Não é todo mundo que faz isso, mas tem gente que perde a cabeça, pega lá um monte de laranja, pão, leite e leva correndo. Vai preso, certo? Vai preso. E aí, essas crianças de 4 anos... Ficam desfavorecidas. São os dependentes do segurado. É para eles. Então, quem vai receber o auxílio-reclusão? Essas dependentes, esses dependentes desse segurado. Lembrando que esse segurado que cometeu o crime, ele tem que ser segurado. Ele é alguém que tinha um emprego, perdeu, ficou até 12 meses, que a gente chama até 12 meses de período de graça, ele ainda se enquadrava como um filiado da da Previdência. Na verdade, eu queria ficar falando sobre isso até o final do programa, não tem porque tempo, a gente está tirando um monte de dúvida. É só uma coisa que eu quero observar, então. Para as pessoas entenderem em casa, porque eu preciso encerrar, infelizmente, a entrevista. Não é todo detento, não é todo crime, existe todo um rito que preserva quem está lá fora. É isso, mais ou menos, né? Pode ser qualquer crime. O que não entram são aquelas pessoas que recebiam, por exemplo, mais que 1.754, que foi o teto que foi estabelecido agora. Isso tem todo ano, gente. Não é agora que aconteceu isso. Todo ano, em todos os governos, tem que sair um novo teto, porque são só os segurados de baixa renda. É considerado baixa renda 1.754. Se a pessoa receber R$2.000 no último emprego e foi presa, já não entra. Já não recebe já mais. Os filhinhos não vão receber mais. Existem regras que são justamente para favorecer quem está fora e ficou... E eu digo mais, o bandido... O pessoal fala, vamos mudar para bandido. Você pode dizer que esse senhor é um bandido? Ele não é um bandido, ele é uma pessoa que cometeu um crime. Por uma ocasião. Agora, vamos supor um traficante lá da Boca, tal, que é bancado pelo narcotráfico. Ele não paga previdência, certeza. Sim, e aí ele não vai receber. E aí ele não vai receber. Eu queria conversar mais com você sobre isso, mas infelizmente não posso. Imagina. Muito obrigado. E eu quero arrumar uma outra oportunidade para a gente conversar mais sobre isso. Estamos à disposição. Também, tá bom? Podemos obrigado, voltar. Pode ser por ali. Tá obrigada. Sucesso. Tá aí, ó.
Tiramos um pouquinho das dúvidas sobre esse assunto, tem muita coisa para tirar dúvida ainda, mas foi muito bem, uma entrevista absolutamente agradável e que eu tenho certeza que você gostaria de ouvir mais também, né? Querendo saber o que realmente acontece com esse auxílio, que na internet fala-se o que quiser, né?